A segunda vinda de Jesus, também conhecida como parousia ou parousia, é a crença de que Jesus retornará à Terra. Segundo a Bíblia, antes de Cristo subir aos céus, ele prometeu aos seus discípulos que voltaria. Durante séculos, os fiéis têm esperado pela volta de Cristo, mas quando Jesus voltará e qual seria o motivo? Nesta galeria, nos aprofundamos na Bíblia e trazemos para você as respostas para essas e muitas outras perguntas. Clique e descubra o que sabemos sobre a segunda vinda de Jesus e os sinais de que ela se aproxima. O que é a segunda vinda? A segunda vinda de Jesus é a crença de que Cristo retornará, depois de ascender ao céu após a ressurreição. De acordo com João 14:1-3, Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Como sabemos que Jesus está voltando? João 14:1-3 é bastante claro sobre isso. Ele vem porque prometeu que viria. Por que Jesus está voltando? A Bíblia explica isso em João 5:25-29. Ele vem novamente para completar o plano de salvação, que inclui a nossa ressurreição, a nossa presença aos olhos de Deus e a vida com Ele eternamente na terra renovada. Hebreus 9:28 também oferece algumas dicas sobre por que Jesus está voltando. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quando Jesus voltará? Esta é uma pergunta muito comum e, na verdade, uma pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Mas parece que só Deus sabe a resposta a essa pergunta. Marcos 13:32 diz: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai." Jesus não deu um prazo aos seus discípulos, mas disse que voltaria. Se isso será amanhã ou daqui a 1000 anos, ninguém sabe ao certo. Esteja pronto para seu retorno. A Bíblia, no entanto, nos diz para estarmos preparados para isso, pois pode acontecer a qualquer momento. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. A ideia de prontidão também é enfatizada em Mateus 24:44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Há, no entanto, uma sugestão em Apocalipse 22:12 de que Jesus retornará em breve. Diz: "E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra." Tiago 5:7-9 nos diz para ser depois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Porque isso ainda não aconteceu, nosso conceito de tempo é diferente daquele de Deus. Em breve, nos termos de Deus, pode não ser um conceito que compreendamos totalmente. A Bíblia explica isso em 2 Pedro 3:8-9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3:8-9. Sinais de que a segunda vinda está prestes a acontecer. Os discípulos de Jesus perguntaram-lhe sobre os sinais da sua vinda. Mateus 24:3 diz: "E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" Por isso, vamos dar uma olhada nos sinais mencionados na Bíblia. Sinais. Falsos messias. Mateus 24:5 alerta sobre isso. Diz: "Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Jesus nos alertou ainda sobre os falsos messias em Mateus 24:24. "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." Os falsos profetas são mencionados em Mateus 24:11. "E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos." Sinais. Guerras. Jesus nos alertou que as guerras e os conflitos aumentariam antes de sua segunda vinda. Mateus 24:2.6-7 diz: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino." Sinais. A terra vai tremer e as pessoas vão morrer de fome.
Desastres naturais e acontecimentos de sofrimento humano em massa são outro sinal mencionado na Bíblia. E haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mateus 24:7. Sinais. Declínio moral. Mateus 24:12 nos avisa que as pessoas deixarão de se importar. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sinais. Vai escurecer. A Bíblia nos diz que depois dos acontecimentos anteriores à chegada de Jesus, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Mateus 24:29. Como saberemos quando Jesus voltou? A Bíblia diz que haverá um sinal no céu. Mateus 24:30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem verá Jesus em sua segunda vinda? ¿Jesús aparecerá para todos? Bem, a Bíblia nos diz que todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24:30. Como será a chegada de Jesus? Apocalipse 1:7 confirma como Jesus chegará à terra. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Apocalipse 1:7. Mateus 24:27 descreve ainda mais o evento. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que ouviremos? De acordo com Coríntios 15:52, a trombeta soará, anunciando a segunda vinda. Há outra menção ao som de uma trombeta em 1 Tessalonicenses 4:16, que descreve a descida de Jesus do céu, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. As pessoas também serão ouvidas. Segundo a Bíblia, pessoas de todos os cantos do mundo expressarão a sua admiração e louvarão a chegada de Jesus. Romanos 14:11 diz: Porque está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. O que acontecerá? A Bíblia nos diz que aqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus serão salvos, mesmo que já estejam mortos. Quanto àqueles que fizeram o mal, serão julgados. João 5:28-29 diz: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação.